carro ganhava do gibi. E o gibi tinha uns anúncios da Shell desse tamanho. Tanto é que ele ficou conhecido como super-heróis da Shell, na época. Aí o negócio pegou, quer dizer, entrou com uma puta de uma força isso, uma campanha publicitária fodida. Então não é que nem a gente que lança um gibizinho aqui e põe na banca e fica rezando pra alguém comprar. Nós não estamos em condição de competir com essa bosta dessas multinacionais fodidas. Aliás, em mercado algum. Não era nem só no quadrinho. A Dolly Cola, coitada, para conseguir competir com a Coca-Cola, suou muito, velho. Sacou? É ou não é? Não é fácil competir com a Coca-Cola, por exemplo. Então, assim, a Marvel entrou no Brasil com uma puta campanha publicitária. E aí dá-lhe mais coisa, não é que só o vizinho da Shell, não. Aí veio aquela merda daqueles desenhos animados ruins pra caralho, que vocês devem lembrar. Aquilo passava na TV direto, sacou? E, meu, quer dizer, era uma, e a Ebal, que era uma editora que tinha muita grana na época, sacou? Fez uma puta campanha, põe anúncio do gibi da Marvel e tudo quanto é outras revistas que ela tinha muita revista na época. Quer dizer, uma campanha pensada, raciocinada, planejada, fodida e que deu certo. Tá certo, tudo bem, eu acho que o material da Marvel naquela época, hoje eu acho uma bosta, mas o material da Marvel naquela época do tempo de Stan Lee, acho do caralho, bem legal. Acho que deu certo porque era legal. Mas pensem comigo, cara, por que a Marvel não deu certo na Europa? Na Itália ninguém quer saber de Marvel até hoje, velho. Na Espanha na Espanha a Marvel não deu certo. No Japão a Marvel não deu certo. Em lugar nenhum, cara, só no Brasil, cara. Tirando a merda do Zeuá, só no Brasil que a porra da Marvel deu certo. Sacou? E nenhum outro país da Europa, que são países de primeiro mundo, sacou? Ninguém quis saber da bosta da Marvel. Sacou? Só o trouxa do brasileiro que adotou a Marvel e compra mais Marvel do que o próprio americano. Olha que incrível. E vocês acham que é por acaso isso? Não é. É porque o brasileiro é assim, sabe? Enfiou pela goela e engole. Olha o Big Brother aí. Todo mundo chega em casa e fica assistindo aquela merda lá. Pô, para com isso. Mas as pessoas engolem qualquer merda, infelizmente. Mas teve uma campanha fodida ali pra enfiar isso pela nossa goela. Sacou? Então não foi por acaso. Agora o que mais que eu ia falar aqui? Ô, Barão, então aproveita que você está com o microfone e faz a sua pergunta, se você já concluiu o comentário. Já escolhe alguém para perguntar e faz a pergunta. Pro SPAC. O SPAC é o seguinte, olha, eu acho que você é um desenhista do caralho, se eu desenhasse metade do que você desenha, eu tava feliz. Sacou? Mas eu acho você muito neoliberal, velho. Não sou não. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Não, deixa eu fazer a prova. Eu não sou neo, não. Pera aí. Então é o seguinte, ó, você nos anos 80, velho, você bombava na revista, uma revista maravilhosa, nos anos 80, tinha várias revistas maravilhosas na Atlantis, cara, como, ó, isso aqui é coisa dos anos 80, Editora Presa, Circo, sacou? E o Spaca também colaborava, mas o Spaca fazia umas histórias maravilhosas na Nickel Náusea, uma das grandes revistas dos anos 80, sacou? Da editora Palhaço, né? Tá, tinha revistas maravilhosas naquela época. E você fazia umas histórias maravilhosas naquela época. Você tinha muito mais público na minha visão, porque você estava na banca, a revista tinha uma tiragem boa, você tinha muito mais público lá. Você também estava na Folha de São Paulo, que dava uma puta visibilidade. Hoje eu entendo que você tem uma visibilidade muito menor. Eu queria saber o seguinte... Desculpa, menor, melhor? Não sei. Visibilidade menor ou melhor? Não tem. Você eu falei menor. Menor. Aí você avalia isso. Você não acha, na minha opinião, sabe assim como você teve nos anos 80 e 90 a oportunidade de estar na banca de jornal, vender pra caralho, ganhar uma puta visibilidade, você não acha que as novas gerações também merecem essa oportunidade de voltar para as bancas de jornal e ter a sua visibilidade? Porque hoje em dia tá cheio de personagens tão bacanas como os que você fazia. Você não acha que eles merecem também, cara? Isso só pode ser conseguido através de uma lei ou você tem outro caminho? Não. Eu preciso consertar um pouco esse panorama histórico que você fez. As revistas, né, nos anos 80, eu vou falar especialmente da Nickel, a gente quando viu o sucesso da Chiclete, né, e o que mais? Enfim, o Laerte começando a fazer, a gente achou, eu e o Fernando Gonzalez, a gente tinha entrado na Folha de São Paulo, a gente achou que todo mundo que estava fazendo cartão devia também fazer revistas. Então a gente entrou numa maré e começou a fazer as revistas. Aquilo não dependia nada da gente, porque existia uma condição ali que era possível fazer aquelas revistas. Imagina aquele contexto com a internet, você não podia mais fazer. Tá? Quer dizer, outro mercado, outra época, outra completamente diferente. Você não consegue transportar a mesma coisa para hoje. A gente fez aquilo. Tá? Publicavam, os números eram assim, acho que era 15 mil exemplares, vendia 7. 20 mil exemplares, vendia 10 mil. Era assim, a banca era isso. E quando acabou, acabou. Então não tem muito assim, nós não daria chance hoje. Quer dizer, a gente não pode imaginar um cenário completamente, um repeteco daquele momento e ainda falar que isso é uma coisa que eu não estou querendo dar a oportunidade para a nova geração. Isso é uma demagogia.
perguntando. Não, tem que responder assim, tem uma intenção maldosa, eu tenho que devolver. Não, entendeu? maldade, Tá bom. Não, maldade não, porque eu te adoro como cineasta, como quadrinista e como camelô. Aliás, eu devolvo a pergunta pelo seguinte, bom, mas são dúvidas, não, depois eu pergunto. Mas eu só pergunto uma coisa assim, por que um cara tão brilhante como o vendedor tem essa puta raiva das campanhas, da puta campanha publicitária? Por que os caras não podem fazer marketing, meu amigo? O que você faz é marketing? Não, vocês cara, eles podem fazer marketing, mas a gente precisa ter igualdade de condição para poder fazer também. Um cartunista como eu, como você, nós não temos nós não temos milhões no bolso para fazer uma campanha publicitária como a Panini faz para revistas Shell, da Marvel, da não sei o que, da DC, parará, os mangás, sacou? Ou seja, eles gastam um furto, como já falou, eles gastam fortunas, 80, sei lá, 50% ali da verba, eles gastam, com marketing. Nós não temos isso, velho. Eu lanço o Roku Louco, por exemplo, a Press lançava as revistas dela, eles não tinham essa fortuna toda para gastar com marketing. É a mesma coisa se a gente fosse músico, gravasse um puta disco e tivesse que gastar milhões de jabá para tocar no rádio. Nós não temos essa grana, você também não tem, cara. Nós nunca vamos ter. A única maneira que eu entendo desse quadro se reverter é se as editoras realmente comprarem a briga do quadrinho nacional, começarem a lançar as revistas e gastarem dinheiro para emplacar esses personagens. Você usou uma palavra boa. Se as editoras comprarem a briga. Para comprar, como é que você compra? Você chega num local assim e fala, eu quero comprar isto ou não quero. Você precisa... Não, me interrompa, por favor. Não, um momento, por favor. Não, eu não terminei, um momento, meu amigo. Já te passo. Só uma coisa. Se usou a palavra comprar, ok. Vamos dar o direito à editora comprar a nossa briga? Legal. Para comprar tem que ter liberdade de escolha. Quando você quer comprar uma coisa, você pode comprar ou deixar de comprar. Aí diferente fala assim, você tem que comprar 20% disso e 80% daquilo. Eu não gostaria que alguém chegasse na minha casa e falasse assim, olha, você aqui não tem muito estrangeiro e pouco nacional. Você tem uma prateleira aqui, vamos encher de nacional aqui, mas não sei o quê. Não é nem o caso, o meu é meio a meio, ou mais. Entendeu? É isso. É não aceitar a intervenção de governo, de Estado. E quando eu falo isso, é uma comissão que vai chegar e vai falar para você um dia, assim, ó, meu amigo, a gente vai comprar não sei o que não, mas personagem roqueiro não vai dar. Você vai ter que fazer bossa nova. Você não ia gostar, meu amigo. É isso. Não, deixa eu só colocar, até bom para todos nós aqui. Tem uma coisa que está acontecendo que eu vejo desenhistas defendendo editores e tal, essa coisa toda. Eu sou um, defendo muito, claro. Sim, mas só defender os editores não vale. Opa, não, eu não defendo os editores. Você entendeu? Eu não defendo... Não, deixa eu só... Agora deixa eu falar, Spaca. Deixa não, que é importante para você entender o que eu não vou te interromper, só vou corrigir o seguinte, eu não defendo os editores. Eu defendo o editor. O meu, alguns que eu conheço, só. Eu não discuto termo de categoria. Mas quando se fala em lei, atinge todo mundo, não é só o seu editor. Agora é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa que é importante, Spaca, até para você racionalizar de outra forma. Está acontecendo uma coisa com essa lei que não aconteceu antes. Eu venho acompanhando desde, você sabe disso, né? Há muito tempo esse negócio. A gente parou de brigar pela lei de mercado, todos nós paramos. Mas surgiu essa lei que foi feita, e o principal dessa lei não é nem a porcentagem, que eu acho que é onde pega, inclusive para os editores, que eles não gostam de ter obrigatoriedade e tal, essa coisa toda. É o incentivo, possibilidade de financiamento pelo BNDES e possibilidade de também incentivo fiscal. A lei ainda vai ser regulamentada, inclusive pelo Executivo, porque o Legislativo só pode fazer a lei, mas o Executivo é que vai saber de onde tira dinheiro para onde colocar. Você não pode criar uma lei onde paga alguma coisa sem saber de onde tira. Então, ainda vai para o Executivo para essa regulamentação. Mas nesse inteirinho, com essa vinda do Rui aqui para São Paulo, começou um diálogo entre os editores e os desenhistas, que é o que eu queria, o que eu acho que todo mundo quer. E os editores estão mais aceitando essa discussão do que os próprios desenhistas. Isso que eu não estou entendendo, porque se a gente conseguir juntar as duas pontas, onde para os dois vai ser legal e o mercado melhora com isso, todo mundo vai continuar fazendo o mesmo trabalho que está fazendo e não vai interferir. Não vai interferir. Ao contrário, muda um pouco a visão dos editores quanto ao quadrinho brasileiro. Porque se você ler ao contrário essa lei te obriga a publicar 80% de material estrangeiro. Não. Pera. Se você fizer a leitura contrária. Não é isso. Eu sei. Não, mas se você colocar, está em lei agora, estabelecendo uma porcentagem.
Se uma editora está aqui no Brasil, o mínimo que ela tem que fazer, está vendendo e o mercado dela são os brasileiros que estão comprando, ela tem um mínimo de preocupação. Essa lei ajudou a ter isso. Os 20% não são o importante, e daí eu mesmo sugeri, falei, olha, já que não cai a porcentagem, então faça o seguinte, né, coloque isso daí numa, sei lá, ampliação, falei até 10 anos, né, mas é claro que foi para 6 anos, né, eram 3 anos a aplicação, né. Eu falei, por quê? Pelo seguinte, 3% todo mundo consegue, não tem como. Eu acho que o maior problema é com o jornal, mas jornal, eu acho que até vale a pena, a lei é muito mais forte para jornal do que para editoras e publicações, né? Então, esses 20% vão estar diluídos no que já praticamente existe, só que obriga o governo a repensar também investimento, como ele faz para o cinema e tudo mais. Por quê? Se você tem um incentivo fiscal para publicar quadrinho brasileiro, você não vai pensar em porcentagem. Você vai ser uma editora que só vai querer publicar quadrinho brasileiro. Então essa porcentagem, eu acredito, tenho certeza absoluta, que vai sumir completamente e nós vamos atingir uns 50% pelo menos de quadrinho brasileiro. Por quê? Porque se você muda um pouco a visão do editor, para ter um diálogo com a gente, e eles estão tendo isso, está sendo diferente agora, e o mercado está diferente, vamos aproveitar essa lei para que aconteça. Agora, o político, que é muito importante saber isso daí. O Vicentinho fez essa lei, ele pegou todas as que tinham anteriormente e tal, não sei o que lá, misturou tudo e fez e botou. Daí foi para 2 comissões. E essa comissão que está agora e que vai para o Senado, eles vão primeiro votar. Agora o próximo passo é essa relatoria aqui do Rui Costa e para os deputados da Comissão de Educação, eles aprovarem, eu acredito que vai ser aprovado, e vai já direto para o Senado. O Senado não entra em votação nenhuma, é só as lideranças. Acredito que passe pelo Senado e vai para a Dilma para ela sancionar ou então ela riscar. Como é uma lei que veio do Vicentinho e tal, do PT, eu acho que a Dilma também dificilmente vai. Então a lei vai acontecer. O que nós estamos tentando fazer com os editores? É que, e nessa reunião que teve ali na Monteiro foi muito legal, porque os editores colocaram uma coisa que não tinha na lei e que precisava entrar, que é a parte digital. Porra, nós vamos fazer uma lei que tem que pensar essa forma digital também, porque tem direitos autorais aí. E nós estamos brigando lá em Brasília pela lei de direitos autorais, que é muito mais importante do que qualquer outra lei para a gente, porque tem um monte de desenhista antigo que não está conseguindo viver do que ele produziu na vida. Ele está sendo copiado, chupado, publicado em lugares aí que as pessoas não sabem, entrando na internet, e não estão conseguindo ter dinheiro para viver. Então, isso daqui está acoplado para a gente, em conjunto com os editores, isso é muito importante, não é só os desenhistas, todos nós juntos, com os editores, chegar no governo e falar: queremos que esse negócio aqui funcione da seguinte forma para ter um mercado forte. O governo vai dar ajuda e visibilidade e nós, em contrapartida, vamos começar a pensar esse mercado. Você entendeu? Porque não está sendo pensado, está sendo jogado conforme esse jogo de marketing que existe. Porque o que eu coloquei de que eles gastam muito com marketing é para vender o projeto de cultura deles. É assim que eles conseguiram com o cinema, é assim que conseguiram com quadrinhos e tudo mais. Então o marketing de cada um desses aí vende um projeto de quadrinho legal para consumir aquele lá. E a gente tem que fazer o nosso. De alguma forma nós temos que fazer, não pode continuar do jeito que está, porque o globalizado vai engolir a gente. Senão eu vou falar muita coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Já você diz uma coisa que naturalmente as editoras vão querer investir em quadrinho nacional, posto que elas vão ter um incentivo fiscal e tal. Mas aí você ignora totalmente a linha editorial. Uma editora, por exemplo, como a JBC, que publica material japonês, a proposta da editora é publicar material japonês, eles não vão poder publicar material japonês só mais. Eles vão ser obrigados a publicar 20%. Não é natural para eles. Pois é, está aprovado por A mais B, tem o mercado, não sou eu que estou falando, está aprovado por A mais B, de que mangá desenhado no Brasil vende muito mais do que mangá vindo de fora. Mas não é a proposta da editora, por que eles não têm que fazer isso? Porque ela está no Brasil, rapaz. Ela está no Brasil. Mas ela não pode ter uma linha editorial? É proibido. Sim, ela pode ter uma linha editorial, mas ela tem que se adaptar à lei como existe em todos os países. A Coreia criou uma lei desse tipo, isso também. Sabe? A Coreia do Sul, não foi a Coreia do Norte. A Coreia do Norte só bomba. Está acabando com os desenhistas, inclusive. Então é o seguinte,
Cada país tem leis. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem uma lei de defesa do mercado de quadrinhos. Mas tem várias outras leis que, se você for tentar publicar lá, você vai ter que passar por elas. Cada país tem suas leis. Então, mínimo de 20% é o mínimo, pô. Acho que menos que isso daí você então publica então tudo internacional, deixa os brasileiros aí a maioria das editoras que publicam quadrinhos publicam material nacional. Então você está defendendo a JBC só. Não, se a JBC não se der bem, eu só citei um exemplo. Por exemplo, mas é um exemplo, cadê outro? A Record. A Record. Não, a Record está começando a publicar outras coisas. Ela começou a publicar quadrinhos, mas ano passado eles publicaram um álbum de quadrinhos francês. E aí? Eles não iam Sim, pode publicar um outro nacional. Pode publicar, ou dentro da publicação estrangeira, publicar páginas de brasileiros. Porque tem essa opção. O material original. E outra coisa, você está defendendo isso, mas as editoras estão começando a aceitar. Quer dizer, você está mais radical do que as próprias editoras e os editores. Claro que estão aceitando. As principais, a Abril, Globo, todo mundo está aceitando. Então, estão aceitando por quê? Porque eles estão começando a perceber que é diferente do mercado e nós estamos tentando fazer o acordo que tentamos fazer no início da aquecer e não conseguimos, que era outro mercado. Hoje a visão é outra, porque eles estão começando a mudar. A lei ajuda a mudar. Agora, ela não vai existir lei se não tiver porcentagem. Então, o político faz isso daí, ele não vai abrir mão de porcentagem. Então, eu tiraria a porcentagem também, mas já que tem a lei, já que vai sair, vamos tentar fazer essa união de editores e desenhistas para que a gente consiga mercado. Quer dizer, é uma junção de forças, não é para a gente ficar brigando por um ou por outro. E isso é uma fase. É uma fase. A lei é uma fase, porque o mercado depende de uma série de outras coisas. Vamos lá, só já tem duas pessoas que querem perguntar. Eu tenho tempo para uma pergunta agora, se voltar para a mesa. Vamos começar com aquele rapaz, depois eu já passo para você, tá? Qual rapaz? Maísa. Boa tarde, meu nome é Afonso, eu sou coordenador do FIC, do Festival Internacional de Quadrinhos, e a gente vinha fazendo uma discussão na internet ano passado, até antes de rolar aquela história da lei, que teve uma discussão grande no Twitter e tal. E eu queria falar um pouco do lado direito aqui dessa projeção e esquecer um pouco o lado esquerdo, né? Não sei se... eu li a lei na época, tem muito tempo, eu não lembro exatamente de todos os artigos, mas o interessante é que o lado esquerdo, ele e acho que o João falou disso um pouco ali, o lado esquerdo ele é taxativo, né? Ele tem números, ele tem porcentagem, do lado direito ele tem intenções, né? Talvez chegando ali os 10%. E eu vejo hoje, na minha visão, que o lado direito ali, ele é muito mais... ele tem um impacto muito maior. Porque hoje, a gente sabe muito bem, o Guilherme ressaltou isso aqui, como é que as compras governamentais hoje elas têm estimulado muito o mercado. E o quadrinho na biblioteca hoje, ele é um caminho gigantesco aí para a produção de quadrinho, principalmente quadrinho de origem nacional. Então eu acho que a lei vai ser regulamentada, né, agora. A regulamentação ela passa pelo Executivo. Passando pelo Executivo, ela vai cair no Ministério da Cultura. Né? Até mesmo, possivelmente, para a Dilma assinar a lei, vai ter um parecer do Ministério da Cultura em relação à lei. Então, eu quero esquecer um pouco essa discussão sobre editoras, sobre porcentagem, e pensar um pouco desse lado de cá, que é o lado que a gente estava discutindo. Inclusive, que a criação do Fórum de Festivais de Quadrinhos no Brasil. Começou com o FIC, a Gibicon e a Rio Comic Con, e agora a gente está ampliando esse fórum para outros festivais, para discutir estratégias e tudo, mas discutir também assuntos de interesse do quadrinho brasileiro. E um desses assuntos, eu acho que é fundamental o momento de fazer uma gestão junto ao Ministério da Cultura. Porque o quadrinho, se eu não me engano, não tem uma câmara setorial no Ministério de discussão de quadrinho. Todo mundo tem. Todo mundo está lá. Né? O PNBE, que é educação, mas tem a ver com a cultura também, o PNBE tem uma comissão que escolhe os livros de quadrinho. Não tem nessa comissão, salvo engano, nenhum especialista de quadrinho. Eu já conheci alguns que, inclusive, a coordenação do PNBE fica em Belo Horizonte, na UFMG, e a pessoa já falou, a coordenadora geral, que ela pega uma pessoa lá que tem que ser doutor e tal, tem que ter pós-graduação, mestrado, doutorado, e um dos parceiristas, ele não conhecia muito bem quadrinho. É a mesma coisa de uma comissão para escolher livros de literatura, o cara nunca ter lido Guimarães Rosa, nunca ter lido Machado de Assis, e assim por diante. Você pode fazer a pergunta, Afonso? Pode. Por favor? Qual a pergunta? Não vou fazer, perdão, estava fazendo discurso aqui. Tá. A minha pergunta é essa.
acha que não é a hora dessa briga também ir para o Ministério da Cultura para criar a comissão setorial de quadrinho dentro do Ministério e para brigar junto ao PNBE, para que o PNBE tenha critérios mais claros em relação à compra de quadrinhos e que o PNBE tenha também especialistas em quadrinhos para análise das obras que são propostas ao Ministério da Educação. Sua pergunta é para alguém especificamente? Ou não. Eu acho que comentar essa questão aí. Quem se propõe a responder? Eu posso responder porque eu estou participando dessa discussão já faz 5 anos. Nós tentamos fazer, porque a nossa área de quadrinhos, humor gráfico, charge e tudo mais, ela está encaixada na de artes plásticas. Então existe na Câmara o pessoal de artes plásticas. E a gente brigou, fizemos um movimento e brigamos para que houvesse uma separação, porque são diferenciações que precisam ter, principalmente porque nós trabalhamos com um comércio diferente do artista plástico. Existe até artista plástico dentro dos quadrinhos, mas a gente trabalha com banca, a gente trabalha com reprodução de trabalhos e uma série de coisas que precisa ter essa câmara. Isso daí parou ali no Ministério, isso já vem uma junção de várias associações, não é só a ACB e tudo mais, são várias associações de ilustradores também e tudo mais. Essa discussão está lá em Brasília parada, porque o Ministério passou por várias reformulações e tudo mais. Eles estão agora sofrendo com o negócio da Rouanet também, que eles têm que terminar. E atualmente a gente até abandonou um pouquinho isso daí, porque está parado, e ficamos mais em cima da lei dos direitos autorais, que não existia, por incrível que pareça, o nosso setor na área de direitos autorais. Também estava com artes plásticas, não sei o que, e conseguimos mudar isso daí numa briga que... Você sabe, é uma briga que vai lá para Brasília, Ministério e tudo mais, demora anos, e a gente precisa ter união. Então nós conseguimos juntar umas 5 ou 6 associações, todas ligadas à área, e essas associações estão brigando por isso. Então é um trabalho de anos, por isso que eu digo que a lei é uma fase de tudo isso. Tem uma briga que é muito maior. Tem outra briga que é o Museu de Artes Gráficas, que vem há anos sendo trabalhado. No final do ano passado conseguimos criar o Museu de Artes Gráficas do município, já que o do Estado ficou uma parafernália que não está saindo a coisa, não tem um local. Agora estão brigando na área municipal. Quer dizer, então são brigas que você tem que pontificar e pensar no mercado no geral. O mercado pode ser bom para a gente se ele também der direitos autorais, se ele também der, senão você continua trabalhando de graça. Quer dizer, então tem um monte de arestas que a gente tem. Agora, isso precisa de união e precisa também de convencimento dos editores, porque agora está se discutindo muito mais por conta dessa lei. Antes não tinha essa discussão e agora começou. Então agora eu acho que dá para fazer realmente uma união para trabalhar pelo mercado e todo mundo ganhar, editores e desenhistas. Eu vou voltar à programação aqui. A gente tem 2 perguntas. Deixar para o final, terminar aqui a mesa, tá? Daí depois a gente encerra com as 2 perguntas de vocês. Para cumprir, né, já tinham pedido antes de fazer a pergunta, então a gente deixa para o final, só para cumprir aqui. Eu passo para o Guilherme agora, escolhendo os convidados, fazer uma pergunta, por favor. Eu pergunto para o Jal. A questão, assim, eu queria perguntar, saber de você, se você acha que qualidade é mais importante do que a origem do quadrinho. Porque se seria necessário colocar um quadrinho brasileiro, qualquer que seja, não importa a qualidade dele. Bom, isso aí é a lei da oferta e da procura. Tem um monte de porcaria no mercado. Eu não compro o disco do Tolé, mas tem um monte de gente que compra. Então, no mercado, Teló, Tolé, Tele, TV, sei lá, o que a gente precisa perceber, é o seguinte: mercado comporta tudo, então sempre vai ter porcaria e vai ter coisa boa. E o mercado tem para vender porcaria e para vender coisa boa também. Então aí a lei da oferta e a procura, aí não precisa de uma lei para estabelecer. Só posso apresentar mais uma coisa? Pode. A questão das vendas, do marketing e tal, só queria colocar um dado, que um produto brasileiro vendeu muito mais. A questão do marketing, eu acho que não é tão maciço quanto o material estrangeiro, do jeito que vocês colocaram, mas a Turma da Mônica Jovem, você conhece muito bem esse assunto, chegou a vender 400 milhões em pares, foi a notícia nos Estados Unidos que é o quadrinho que mais vende na América. Material nacional, qualidade, produzido, sem abraço de nenhuma lei,
e colocou todo mundo no chinelo sem o marketing, sem filme no cinema, sem desenho na TV. Não, aí tem a Panini e tem também o seguinte, tem todo o suporte de 50 anos do Maurício de Souza. Não é um cara que começou ontem, né? Eu trabalho como assessor de imprensa do Maurício de Souza hoje. Quando eu fundei a Aquecer, eu criticava o Maurício de Souza. Depois eu aprendi o seguinte, com o Maurício, com o Chico Caruso, todo esse pessoal que faz sucesso, não importa se ele é comercial, se não é comercial, mas é brasileiro. O Maurício derrubou um Disney nas bancas, por exemplo. Se é brasileiro e faz sucesso, vira uma informação para eu chegar no editor e falar, olha, por que você não publica um brasileiro? O Maurício faz sucesso, olha, está vendendo mais do que o Disney. Qual que é a razão de você não publicar um outro artista brasileiro? Tem vários artistas sensacionais e vários que podem trabalhar fazendo boas coisas. Agora eu vejo ainda, os editores ainda com problemas. A Abril lançou em dezembro, final de dezembro, 3 quadrinhos brasileiros de boa qualidade, sem fazer publicidade nenhuma. Foi uma coisa assim, sem ter ao menos uma divulgação na imprensa. E olha que a Abril tem quase toda a imprensa na mão, né, com revista Veja e tudo mais, podia fazer um trabalho aí sem gastar dinheiro, só com assessoria e nas revistas deles eles conseguiram mostrar esse quadrinho aí, e esse quadrinho venderia muito mais, mas ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo que saiu e eles querem fazer de 2 em 2 meses, quer dizer que é difícil de pegar em banca, né? A única coisa que eu achei legal é que eles conseguiram um preço de R$2 para fazer um quadrinho que dá para vender popularmente, né? Então isso daqui, olha, acabou de acontecer, sem lei, sem nada, né? Sem lei, sem nada. Mas, com a lei, eles vão começar a ter que pensar no mercado de outra forma, para isso daqui dar certo e dar dinheiro para eles. Né? Porque do jeito que eles estão fazendo, não está dando dinheiro para eles nem para o desenhista. O problema então não é o quadrinho nacional ser publicado, mas sim ele ser divulgado. Também faz parte de todo esse processo que eu falei. Como eu te disse, não é lei, não é só a lei que resolve o problema. Resolve a nossa. Quando o Spaca resolveu fazer o livro dele, sobre Santos Dumont e pesquisou a fundo e tudo mais, ele fez uma coisa que ganhou um mercado. Então, por isso que eu digo, o sucesso de cada um, o Chico Caruso começou a publicar charge na capa do Globo, mais 10 jornais no Brasil começaram a publicar charge na capa. Quer dizer, então, o que nós precisamos ter é mais gente conseguindo fazer sucesso, e para isso você precisa ter um pouco mais de investimento, porque o pessoal parece que só quer publicar, por exemplo, uma editora quer publicar quadrinho brasileiro, vai procurar o Maurício de Souza. Quer dizer, eu quero vender quadrinho brasileiro, eu vou procurar o Maurício de Souza. Então, e não tem o próprio Maurício, está lançando desenhistas brasileiros aí, provavelmente vai começar a publicar desenhistas brasileiros em graphic novel, essa coisa toda. Por quê? Porque ninguém faz. Sabe? Então é um erro de mercado que vai se resolvendo. A lei é um ponto para a gente tentar fazer esse diálogo chegar aos editores e eles terem mais confiança na gente. E nós vamos ter que nos preparar, fazer material de boa qualidade, e mesmo que seja de uma qualidade ruim, que saiba vender bem esse material. Bom, só para fechar então a primeira, mais essa rodada aqui, ficou faltando então a pergunta do Spaca. Escolhe algum dos convidados, faz sua pergunta, por favor. É difícil. Tem tanta coisa aqui. Só uma, Spaca. Só uma. Vou perguntar para o Márcio Baraldi. Tá. Ô Márcio, você falou assim que aqueles investimentos milionários. Marketing. Né? Deixa eu pegar aqui as palavras. Uma puta campanha publicitária. Tudo bem. É o seguinte. Uma estrondosa campanha publicitária, trilhões e quaquilhões de dólares, libras e tal. Para Marvel. Por que essa campanha monstruosa deu certo? Aliás, fracassou no mundo todo e só deu certo no Brasil? Quer dizer, é incompetência? E aí você falou isso, né? Você falou assim, não, só aqui, no mundo inteiro ninguém quer Marvel, só o pessoal só quer Marvel aqui, porque aqui a gente tem um mau ensino, não sei o que, uma porcaria, a gente consome o Big Brother. Por que essa grande campanha de marketing, com tanto dinheiro, só deu certo aqui? É falta de competência ou não é dinheiro? O que faltou? Não é, velho. Isso em primeiro lugar é uma questão cultural, veja bem. Agora, no Japão, eles têm uma cultura que é diferente da nossa, cara. Na Europa, eles têm uma cultura diferente. Cada país tem a sua própria cultura. Na Índia, a Marvel não entra de jeito nenhum. Para passar um filme do Super-Homem na Índia, tem que ser com um ator indiano, com a cara de indiano, aí ele veste a roupinha do Super-Homem, tá ligado? Aí ele pega a Mulher Maravilha e sai dançando com ela no céu. Todo mundo já viu esse videoclipe no YouTube, né? Pro Super-Homem e a Mulher Maravilha entrar naquela porra, naquele bendito país, eu gosto do país, para entrar
que ele faz, tem que ser do jeito deles. É uma questão cultural, Spaca. Não pode falar mal da Índia porque eles são nossos parceiros. Eu tô brincando, é o que eu vou falar. Entendeu? Pra entrar lá no Japão, pro Homem-Aranha entrar lá, teve que fazer um mangá do Homem-Aranha desenhado por um japonês, do estilo do japonês, escrito por um japonês, do jeito que o japonês escreve. Então são questões culturais. Agora o Brasil é um país que sempre foi, digamos assim, braço aberto pra todo mundo. Não é. Aqui a gente já recebeu até nazista, refugiado aqui. Bom, no Brasil recebe Spaca, Baraldi, Governo. Sim, é um país colonizado, é um país muito jovem, com 500 anos apenas. Então, quer dizer, é um país que foi construído por uma mistura de culturas. O negro, o português, o japonês, é uma mistureba isso daqui. Então, talvez por isso a gente seja mais receptivo a todas as culturas. Tanto é que o único país também que o mangá deu certo, tirando o Japão, assim, com força mesmo, é aqui no Brasil. Eu não vejo mangá na... Não, isso é besteira. Na Europa vende muito. Muito. Mais que o Brasil? Mais que o Brasil. Muito mais. Nossa, 56% do mercado europeu. Na Itália, por exemplo, tem bastante. Mas tudo bem. A Marvel não. Vamos falar da Marvel então. Tá? Mas de qualquer maneira, o mangá também chegou para ficar. Mas é uma coisa interessante do Brasil. O Brasil recebe tudo. O rap era uma coisa do gueto norte-americano, mas quando chegou no Brasil, pegou e chegou para ficar. Sacou? O rock chegou e ficou. Quer dizer, tudo que veio assim de fora, o brasileiro recebe. Então não é uma incompetência do brasileiro isso, entendeu? Não. Incompetência daquela campanha milionária Nos outros com a qual a países. gente tem que se preocupar e combater, porque já que a gente não consegue fazer frente à campanha milionária, Conseguimos. a gente está precisando da lei. Mas veja, você falou que ela fracassou no mundo inteiro, só deu certo no Brasil, então por que a gente precisa ter medo da campanha milionária e combatê-la com uma lei? É isso que eu não entendi. É uma contradição, entendeu? Não tem contradição não, mas eu não estou entendendo sua pergunta. O que fracassou que eu não estou entendendo? Você me disse, ou nos disse, que tinha uma campanha enorme. No Brasil. Não, no mundo inteiro, que fracassou, que ninguém gosta de Marvel no mundo inteiro, só no Na Brasil. Europa não gosta, no Japão não gosta. Agora não sei se houve uma campanha, eu não estou dizendo que houve uma campanha nesses outros países, eu estou dizendo que foi no Brasil, filho. Deu pra entender agora? No Brasil, sei. Eu não moro na Europa, eu não sei se houve uma campanha gigantesca lá. Eu tô falando que a campanha Shell no Brasil. Aqui houve uma campanha gigantesca e deu certo. Ah, claro, porque houve muita grana na parada. Agora, vamos dar um exemplo. Você fazia aquele gibi do caralho, a editora Cívica era do caralho, era legal pra caralho. Por que ela não deu certo? Porque faltou grana, chegou um momento que faltou grana. Mas eu não vivia nessa revista. Não, meu velho, é revistas dessa geração. Você fazia na Little Nausa. Eu era Você falou que era solteiro, vivia com os pais. Não faz mal, velho. Você publicou lá. Era uma revista maravilhosa que publicou um monte